Zimbábue, onde a capital do seu país se chama Harare. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse país e eu ouvi extremamente essa palavra exatamente hoje. E eu comecei a pesquisar sobre o seu tamanho, o número da população, em que local está situado. Fui olhando, pesquisando cultura, a economia do país, tal. E confesso a vocês que eu gostei muito de ter aprendido sobre um pouquinho do que tem nesse país que é o Zimbábue. Então, do texto que eu li sobre esse país, eu peguei alguns pontos para que eu pudesse compartilhar com vocês. Para você que não conhece o Zimbábue, para você que nunca tinha ouvido falar sobre esse país, eu peguei alguns pontos sobre esse lugar e eu queria compartilhar junto com vocês, principalmente para você que nunca tinha ouvido falar sobre esse país. Então eu peguei uma colinha aqui e eu vou compartilhar com vocês. Um dos tópicos é um país do sul da África, ele fica localizado, no sul da África. A independência do Zimbábue foi no ano de 1980. O país tem, em média, 13.661.000 habitantes e a área total do Zimbábue é de 390.757 quilômetros. Esse é o tamanho total do país chamado Zimbábue, localizado no sul da África. Outros pontos que eu achei interessantes sobre esse país: ele faz fronteira com a Zâmbia, Moçambique, África do Sul e Botsuana. Outra coisa que eu peguei sobre esse país, Zimbábue: a fauna ela é muito rica e tem alguns animais que compreendem leões, hienas, chacais, elefantes, hipopótamos, girafas, gorilas, chimpanzés, babuínos, antípolis, nem sei que animal é esse, e crocodilos. O idioma oficial do Zimbábue é o inglês, mas as línguas Shona e Ndebele são as mais faladas. É esse nome aqui que você está lendo, Ndebele. Eu só não sei se é isso, como é que se pronuncia. Eu estou lendo dessa forma, só não sei se pronuncia assim. Pronto, esses dois idiomas são os mais falados, mas a língua oficial do Zimbábue é a língua inglesa. Outro ponto que eu achei interessante de poder compartilhar com todos vocês: cerca da metade da população é cristã, mas muitas pessoas também seguem as crenças africanas tradicionais. Outro ponto: a maior parte da população vive nas áreas rurais. Por quê? Eu achei essa parte interessante de falar para vocês que a grande população vive nas zonas rurais, porque a economia do Zimbábue depende muito da agricultura. E o cultivo mais importante de lá, principalmente para poder fazer as exportações, é o tabaco. Outras culturas importantes para a agricultura de lá são algodão, milho e cana-de-açúcar. Há também a criação de gado, cabras, ovelhas e porcos. Tá? Essas pequenas e ao mesmo tempo grandes características que eu peguei desse país, que é o Zimbábue, eu estou compartilhando com vocês e aprendi um pouquinho hoje com vocês, mas professor, por que eu só está falando tanto desse Zimbábue? Isso aí é um vídeo que
não vai repercutir muito, mas o que eu vou passar para vocês é o que vai chamar um pouco mais a atenção de vocês, e o que mexeu muito comigo é o que está acontecendo lá nesse país. Por quê? Tem uma garota de 16 anos que vive nesse país. Ela é praticante de taekwondo. E quando fui lá ver na internet essa publicação da matéria, tinha lá escrito: praticante de taekwondo usa arte marcial contra o casamento infantil. Eu disse, nossa, praticante de taekwondo usando a nossa arte marcial como uma ferramenta de trabalho para usar no combate ao casamento infantil. E isso me chamou muita atenção. Então eu vou ler um pouquinho do trecho da matéria, mas eu vou colocar aqui para vocês o link para vocês começarem a ler um pouco mais a fundo sobre isso. Então eu vou lendo e depois eu vou comentando o que eu penso e o que eu acho sobre isso, tá bom? Veja só, uma jovem praticante de taekwondo no Zimbábue está a utilizar esta arte marcial para aumentar a autoestima. Aí ela colocou a palavra das raparigas. Raparigas, para quem não sabe, principalmente, que é muito usado no país chamado Portugal, significa moças. E ajudá-las a lutarem contra o casamento precoce, num país onde as crianças com apenas 10 anos são forçadas a se casarem. Veja só, elas são forçadas a casar-se. Veja que coisa assim grotesca, né? Que está acontecendo ainda hoje em muitos países. Não é somente no Zimbábue, não. Muitos países que tem por aí, até hoje, tem essa cultura que, na minha opinião, é grotesca, forçarem crianças que têm 10 anos, 8 anos, 12 anos, a já se casarem, né? Então tem uma frase aqui que eu peguei dessa garota. Já vou revelar o nome dela. Calma, já vou revelar. E ela pegou e disse assim: aqui não há muita gente para fazer taekwondo. Não tem tanta gente assim para poder fazer esse esporte. Por isso, é fascinante para as raparigas, que significa moça, tanto casadas como solteiras. Eu utilizo para chamar a atenção. Então, é como eu estava falando para vocês. Essa garota, ela usa a arte marcial coreana para atrair a beleza do esporte para perto dela e assim ela poder ter o poder do diálogo para poder conversar sobre esse tema que é tão pesado em Zimbábue, sobre a forçação do casamento precoce, ou seja, o casamento infantil, né? Então, qual é o nome dessa garota? Essa garota se chama, vou digitar aqui, eu só não sei se o nome dela deve ser pronunciado dessa maneira. Natsihaishi Maritsa. Ela tem, não 16 anos como eu tinha pronunciado antes, ela tem 17 anos e ela é uma fãzaça das artes marciais desde os 5 anos de idade, tá? Então, assim, ela mora em um lugar chamado Elwort. Os nomes são muito difíceis. Elwort. Cerca de 15 quilômetros do sudeste da capital. Como eu disse, a capital de Zimbábue se chama Harare, né? Ela mora 15 quilômetros longe da capital e ela tem muitas amigas mesmo que já casaram na época que tinha 10 anos, 8 anos, 11 anos, e várias delas já têm filhos.
E então ela, junto com as mães e com seus filhos, elas vão na casa dessa garota que é praticante de taekwondo. Pelas imagens que eu vi da garota, ela está atualmente na faixa azul. Ela está na faixa azul, que é quarto gube de taekwondo. E ela dá aula na frente da casa dos pais dela. Ela dá na frente da casa dos pais. O espaço, pelo que ela relatou no seu depoimento lá, na entrevista, no documentário, ela disse que o espaço na frente da casa dos pais dela é muito pequeno, onde o chão é de barro. Não que seja pequenininho, não. É um espaço moderado, vamos dizer assim. Vem tanta garota fazer essa prática, que até tem pessoas, mulheres, muitas mulheres, ficam do lado de fora do quintal para poder terminar essa turma e esperar um certo tempo para quando terminar, vir uma nova remessa de mulheres aprender. E ela não aprende coisas muito radicais. Elas não aprendem os golpes muito radicais não do taekwondo, não. Coisas muito a fundo, mergulhar para poder ser faixa preta, não sei o que, não. Porque, de acordo com o relato dessa garota, que eu vou tentar dizer o nome dela de novo, é Natsi Raishi Maritsa. Olha, tá melhorando. Natsi Raishi Maritsa. Olha, melhorou. Essa garota, ela não usa o taekwondo no sentido de eu quero formar todas essas mulheres que estão treinando comigo, tão faixa azul quanto eu, ou então quando eu pegar minha faixa preta, eu quero formá-las faixa preta, não sei o que, torná-las campeões. Pelo menos o pensamento dela para agora não é esse. O pensamento dela para agora não é formar garotas campeões do taekwondo. Ela quer fazer as mulheres de Zimbábue campeões da vida. Olha que palavra linda. Gostei. Elas não querem formar as garotas campeões do taekwondo, homens e mulheres. Estou falando no sentido geral. Homens e mulheres, crianças, campeões do taekwondo. Ela quer fazer essas mulheres campeãs da vida. Por quê? Porque ela está usando o taekwondo como uma ferramenta de trabalho, usando essa arte marcial para poder dialogar com as garotas e elas se sentirem mais confiantes, bater de frente com esse tipo de sistema da qual o governo, os seus governantes, liberam isso e não tem crime contra isso. Tá entendendo? Tanto é que os maridos, por muitas vezes, fazem das suas esposas escravas. Fazem delas escravas. E elas se sentem como se nunca tivessem infância. Entendeu? É porque é um casamento precoce, onde que consecutivamente já vem logo a sexualidade, vem consecutivamente a gravidez, sem o corpo estar 100% formado, sem que o corpo esteja totalmente preparado para poder conceber um filho. E lá nesse país, onde o país que é muito precário, não tem uma estrutura, não é um país nem de segundo mundo, não é. Pelo fato de ser no sul da África, onde que seja um país muito humilde, muito sofrido, eles não têm estruturas suficientes na área da saúde para poder conceber filhos tão precocemente. Essa garota de 17 anos, ela se compadeceu sobre isso e ela atrai. Quando atrai, ela mesma aqui fala nos relatos que ela só oferta movimentos super básicos, que é o socos, movimentos básicos de socos, de chutes, defender, atacar, fugir, tal, não sei o que, pular, dar cambalhotas ou
dar rolamentos dependendo do lugar que você fala, o pular, agachar, agarrar, arremessar, são movimentos super básicos, mas elas gostam tanto do movimento que o taekwondo proporciona, que elas se sentem, até uma delas aqui, quando colocar no link, você pode acessar lá e ver os depoimentos, uma delas disseram, todas nós não conseguimos mais parar de treinar esse esporte, porque de todas as coisas que a gente vem conversando sobre o combate ao casamento infantil, que a gente precisa, nós precisamos nos unir para que isso acabe no nosso país, elas disseram que se sentem muito mais disciplinadas, a sua autoestima lá em cima, tem mais autoconfiança, está aprendendo aos poucos um sistema de defesa pessoal, está ganhando muito mais qualidade de vida, né? Está tendo os sentidos de defesa e ataque e contra-ataque, mesmo ela passando coisas básicas do taekwondo, coisas por baixo, porque quando ela faz esses movimentos, no final, essa garota ela promove uma reunião e começam a dialogar umas com as outras para que cada um diga o que pensa, a outra diz o que acha, o que está sentindo, que isso tem que acabar, que isso tem que prevalecer, tem que cair por terra. Então eu, professor Marcelo Fernandes, fiquei muito feliz com essa maravilhosa notícia, onde um país tão humilde, tão precário, tão sofrido, que é o Zimbábue, tem uma garota dessas, faixa azul, quarto Gubi de taekwondo, que está usando o nosso esporte para poder promover a atração dessas garotas para que lutem contra o casamento infantil, que da qual há, infelizmente, isso ainda lá não é crime. Eu espero que essas garotas consigam mesmo se unirem, se empoderarem, bater de frente com o sistema, lutar pelos seus direitos, lutar pela dignidade da pessoa humana e saber que mulher não deve ser tratada como um lixo, um objeto sexual ou um móvel qualquer ou um copo descartável que você simplesmente usa, amassou, joga na lata do lixo. Usou, amassa, joga na lata do lixo. Então eu espero que as mulheres de Zimbábue se sintam mais valorizadas, mais respeitadas e que os homens de lá tratem as mulheres com muito mais carinho, com muito mais amor e que os governantes desse país ponham a mão na consciência e vejam que essas mulheres, ao longo de todos esses anos, desde 1980, onde ocorreu a sua independência, façam com que eles tratem as mulheres com muito mais dignidade, que significa, de uma maneira geral, a dignidade da pessoa humana. Tá bom, então? Então, eu quero parabenizar essa garota chamada Natsiraishi Maritza. Eita! Agora falei um pouquinho mais bonito, hein? Falei um pouquinho mais bonito. De 17 anos, que é uma cidadã de Zimbábue, onde a sua capital se chama Harare, tá? Se inscrevam no nosso canal, clica no sininho, dá aquele like super legal para mim nesse canal, porque é muito importante para mim. Comenta aí no nosso canal, ó, comenta o que é que você pensou, o que é que você achou, comenta o que é que você acha, manifesta a tua opinião, manifesta o que tu sente sobre o que está acontecendo sobre esses casamentos infantis contra essas mulheres tão sofridas, não só em Zimbábue, mas em todo o território mundial. Pelo menos alguns países, né? Em alguns países em todo o território mundial. Eu espero que vocês possam ter gostado desse vídeo e até a próxima, se Deus quiser.
Tudo de bom para vocês e para toda a sua família.